Hoje, continuaremos o estudo dos números inteiros relativos. Vamos agora analisar a multiplicação e divisão de dois números relativos. Observe a seguinte regra de sinais. Se os números tiverem mesmo sinal, o resultado terá sinal positivo. Se os números tiverem sinais diferentes, o resultado será negativo. Então, para multiplicarmos ou dividirmos dois números relativos, basta multiplicar ou dividir os módulos e observar a regra de sinais. Observe os exemplos. Nesses dois exemplos, temos multiplicação de números com o mesmo sinal. O resultado terá, então, sinal positivo. No primeiro caso, mais 4 vezes mais 5 é igual a mais 20. No segundo caso, menos 3 vezes menos 5 resulta em mais 15. Vamos ver o outro exemplo. Agora, temos multiplicação de números com sinais diferentes, o que resulta em um número negativo. Menos 8 vezes mais 5 é menos 40. E mais 4 vezes menos 3 resulta em menos 12. Para a divisão, a regra se repete. Mais 20 dividido por mais 5 é igual a mais 4. E menos 20 dividido por menos 5 também é igual a mais 4. Mais 8 dividido por menos 2 é igual a menos 4. Para a multiplicação de vários números relativos, a regra usual é: multiplicamos os valores absolutos dos números. Se o número de fatores negativos for um número par, o resultado terá sinal positivo. Se o número de fatores negativos for um número ímpar, o resultado terá sinal negativo. Veja o primeiro exemplo. Mais 3 multiplicado por mais 2, que multiplicado por mais 5, multiplicado por mais 2. Basta multiplicarmos os módulos e teremos 3 vezes 2 vezes 5 vezes 2, que resulta em 60. Como o número de fatores negativos é 0 e 0 é um número par, o resultado é positivo. Então, mais 3 vezes mais 2 vezes mais 5 vezes mais 2 é igual a mais 60. O segundo exemplo. Menos 2 vezes menos 1 vezes menos 3 vezes menos 2 vezes menos 4. Multiplicando os módulos, temos 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 4, que resulta em 48. Como o número de fatores negativos é 5 e 5 é um número ímpar, então o resultado será negativo. Observe. Menos 2 vezes menos 1 vezes menos 3 vezes menos 2 vezes menos 4 é igual a menos 48. Observe um terceiro exemplo. Menos 3 multiplicado por menos 1, multiplicado por mais 2, multiplicado por menos 3, multiplicado por menos 1, multiplicado por mais 4. Multiplicamos os módulos 3 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 1, vezes 4, que resulta em 72. Como o número de fatores negativos é 4 e 4 é um número par, o sinal do resultado é positivo. Vamos agora estudar a potenciação. Vocês se lembram do conceito de potência com expoente natural? Nesse caso, é um produto de fatores iguais. Vejamos esse exemplo. Temos o 2, multiplicado por ele 4 vezes. Por isso, podemos escrever o 2 elevado à quarta potência, onde 2 é chamado de base e 4 é chamado expoente. 2 elevado à quarta potência é 16. Na potência com os números relativos, é importante observar o sinal da base e o expoente. Se o expoente for 0, qualquer que seja a base diferente de 0, o resultado será igual a 1. Observe. Mais 5 elevado a 0 igual a 1. Menos 3 elevado a 0 igual a 1. Se o expoente for um inteiro positivo e a base positiva, o resultado será sempre positivo. Como no exemplo, mais 2 elevado à quinta potência é igual a mais 32.
E mais 4 elevado ao cubo é igual a mais 64. Se a base for negativa e o expoente for par, o resultado terá sinal positivo. Menos 2 elevado à quarta potência significa menos 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Isso resulta em mais 16. Se a base for negativa e o expoente ímpar, o resultado terá sinal negativo. Menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2. E isso é igual a menos 8. Finalmente, vamos estudar a radiciação de números relativos. Para a radiciação, vamos considerar apenas alguns casos. O primeiro caso é quando o radicando é uma potência com base positiva. Qualquer que seja o índice da raiz, o resultado será sempre positivo. Vejamos dois exemplos. No primeiro exemplo, temos que raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência pode ser escrito como 2 elevado a 4 meios. Como 4 dividido por 2 é 2, escrevemos que raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência é o mesmo que 2 elevado ao quadrado, o que resulta em 4. Neste segundo exemplo, a raiz cúbica é de 3 elevado à sexta potência. Isso pode ser escrito como 3 elevado a 6 terços. Como 6 dividido por 3 é 2, escrevemos que raiz cúbica de 3 elevado à sexta potência é o mesmo que 3 elevado ao quadrado, o que resulta em 9. Vamos analisar dois exemplos de quando o radicando é uma potência com base negativa e o expoente do radicando é múltiplo do índice da raiz. No primeiro exemplo, temos que raiz cúbica de menos 2 elevado à sexta potência pode ser escrito como menos 2 elevado a 6 terços. Como 6 terços é 2, escrevemos que raiz cúbica de menos 2 elevado à sexta potência é o mesmo que menos 2 elevado ao quadrado. Número negativo elevado a expoente par gera um número positivo. No caso, o resultado é 4. O segundo exemplo é uma raiz quadrada de menos 3 elevado à sexta potência. Isso representa menos 3 elevado a 6 meios. Como 6 dividido por 2 é 3, escrevemos que raiz quadrada de menos 3 elevado à sexta potência é menos 3 elevado ao cubo. Número negativo elevado a expoente ímpar gera um número negativo, menos 27. Nossa aula acaba aqui. No próximo encontro, estudaremos operações com os números racionais. Bom estudo!